Olá, juniores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Que a paz do Senhor esteja convosco, amém? Muito bem, meus amores. Pessoal, antes da gente começar, eu queria primeiro perguntar para vocês como que nós estamos com os nossos desafios. E aí, como que a gente tá? Vocês conseguiram fazer os desafios? Foi difícil, não foi? Foi fácil? Conseguiu fazer tranquilo? Se você não sabe sobre o que a gente tá falando, você vai ter que voltar lá no nosso vídeo anterior e assistir do começo ao fim, para você saber aonde a gente tá, sobre o que a gente tá falando. Tudo bem? Então vamos lá. Conseguiram fazer? Deu trabalho? Não deu? Foi difícil? Precisou de ajuda ali do papai e da mamãe? Conseguiu fazer sozinho? Como é que foi? Responde pra mim, por favor. Como é que você fez? Você fez no caderno? Você fez, né, talvez você gravou um vídeo? Como é que foi? Conta pra mim como é que foi, tudo bem? Essa experiência, tá? Vamos lá então, meus amores. Vamos começar com uma oração? Então, você que tá aí do outro lado, feche seus olhos nesse momento que a gente vai falar com o nosso Deus, amém? Glorioso Deus e amado Pai, no nome santo e poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui, Pai, mais uma noite para aprender um pouco mais da Tua Palavra. E primeiramente a gente gostaria de agradecer simplesmente pelo fato de sermos livres para ler a Tua Palavra. Simplesmente, Senhor meu Deus, pelo fato da gente poder propagar o Teu Evangelho, Pai. Muito obrigada, Senhor meu Deus, nós te louvamos e te agradecemos por isso. E nessa noite, Senhor, a gente te pede para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento e nos dá sabedoria, para que a gente possa entender, Senhor meu Deus, exatamente aquilo que o Senhor quer que a gente entenda. Guia-nos, Senhor meu Deus, através do Teu Espírito Santo pelo estudo da Tua Palavra, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Então vamos lá, meus amores. Lembram que na nossa última aula eu trouxe algumas curiosidades para vocês sobre a Bíblia? Uma dessas curiosidades, ela falava sobre o tanto de línguas que a Bíblia foi traduzida. Ela foi traduzida para mais de 1.800 línguas. Vocês lembram disso? Uma dessas línguas que eu achei interessante para trazer para compartilhar com vocês, uma dessas línguas é o Braille. Vocês já ouviram falar de Braille? Braille, pessoal, é como os deficientes visuais leem. Olha que interessante. Braille nada mais é do que alguns pontinhos em alto relevo, né? Que o deficiente visual ele vai lá, ele passa os dedos por aqueles pontinhos e daí ele consegue entender o que está escrito ali. Olha que interessante. Então eles não leem com os olhos, eles leem com a ponta dos dedos. Legal, né? Muito interessante. E outro fato que eu achei bem legal para compartilhar com vocês é o seguinte. Hoje, no Brasil, a gente tem mais de 1.700.000 deficientes visuais. Por conta disso, a Sociedade Bíblica do Brasil tem um projeto bem bacana de distribuição de Bíblias em Braille para os deficientes visuais. Então, se uma pessoa é deficiente visual, ela entra em contato com a Sociedade Bíblica Brasileira e eles disponibilizam uma Bíblia totalmente em Braille, para que a pessoa também possa conhecer e se alimentar da palavra de Deus. Olha só, legal, né? Achei bem interessante para trazer para compartilhar com vocês. Se vocês pegarem uma caixinha de remédio e vocês passarem a mão pela caixinha de remédio, vocês vão ver que tem alguns pontinhos em alto relevo na caixinha. São aqueles pontinhos, através daqueles pontinhos, que o deficiente visual consegue ler. Tudo bem? Então, só um fato aí que eu achei interessante para trazer para compartilhar com vocês, tudo bem? Vamos lá, então. A gente ainda vai falar sobre Bíblia, tá? Sobre a Bíblia em si, ok? A gente começou, né? A gente fez uma introdução na nossa última aula e hoje a gente vai sobre o primeiro capítulo, né? Hoje a gente ainda tá no primeiro capítulo do nosso livro. Eu só vou estender um pouquinho mais a aula sobre a Bíblia. A gente vai um pouquinho mais além da aula sobre a Bíblia, ok? Então, na semana passada, a gente aprendeu a importância da Bíblia. Por que a Bíblia é tão importante assim na vida do cristão? Vocês lembram que a Bíblia é a nossa arma, é a nossa espada? Então, se a gente quer ir para a guerra, se a gente precisa ir para a guerra, a gente vai lutar com a nossa espada, com a nossa arma, que é a nossa Bíblia.
por isso que não só por isso, né? Mas essa é uma das razões pelas quais a Bíblia é tão importante na vida de um cristão, certo? Então, nós vimos a importância da Bíblia e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como que ela foi escrita, ok? Então, para começar, pessoal, eu levantei aqui alguns pontos para a gente discutir, ok? A Bíblia, ela foi escrita por várias pessoas. Ela foi escrita por aproximadamente 40 pessoas. É bastante, né? Então, Deus usou a vida de 40 pessoas para que a Bíblia pudesse ser escrita. E essas 40 pessoas, elas eram uma diferente da outra, totalmente diferente da outra. Por exemplo, nós temos como um dos escritores da Bíblia, nós temos um general, Josué, por exemplo. Nós temos pescadores, como Pedro e João. Nós temos copeiros, como Neemias. Nós temos cuidador de ovelhas e cobras, como Amós, né? Então, a Bíblia foi escrita por pessoas totalmente diferentes umas das outras, com profissões diferentes. Além de ser escrito por pessoas diferentes, ela contém histórias diferentes. Então, a gente vê que ela não é um livro que conta uma história só do começo ao fim. Tem inúmeras histórias. Tem a história do Mar Vermelho, a gente conhece a história do Mar Vermelho, certo? Tem a história do Mar Vermelho, tem a história de um povo que ficou durante 40 anos no deserto até chegar na Terra Prometida. Tem até a história de romance, Abraão e Sara. Olha que legal, tá vendo? Temos história de Jó. Temos as histórias dos pescadores, que eles contavam quando eles estavam nos barcos, fazendo as suas viagens, né? Temos a história de José, temos a história de Davi. Então, a Bíblia é um livro que contém inúmeras histórias. Então, olha que legal. Ela foi escrita por pessoas diferentes e ela contém histórias diferentes. Outro ponto importante. A Bíblia foi escrita em tempos diferentes. Então, como eu disse antes, ela não é um livro corridinho, assim, né? Que nem a gente está acostumado a ler nos livros convencionais. Ela foi escrita em tempos diferentes. Então, a gente vê que ela começa lá no início do mundo, como Deus criou o universo, como que ele criou a luz, as estrelas, como que ele criou o céu, os animaizinhos. Depois nós temos... Aí depois a gente já tem um tempo diferente. Temos Adão e Eva. Depois de Adão e Eva, a gente já tem a Arca de Noé. Depois da Arca de Noé, a gente já tem a história de Abraão. Entendem? Então, assim, pessoal... Abraão, Moisés, enfim. Então, assim, são histórias diferentes em tempos diferentes. Essas histórias, elas não aconteceram assim, ó, uma logo depois da outra. Não, elas tiveram um tempo. Como eu falei anteriormente, só no deserto o pessoal passou 40 anos. Então, olha que interessante. Então, ela foi, ó, 3 pontos sobre a Bíblia. Pessoas diferentes escreveram ela, né? Ela se passa em... Ela contém histórias diferentes e se passa em tempos diferentes também, ok? Então, vamos lá, ó. Vou virar minha folhinha aqui, peraí. Aí, como eu disse antes, ela foi escrita por pessoas diferentes. Lembra na nossa última aula que a gente comentou que a Bíblia, ela tem um autor? Muito bem. Olha que legal a diferença nesse contexto entre autor e escritor, ok? Quem é o autor da Bíblia? Deus. Só que ele usou escritores para falar sobre a palavra dele. Ou seja, o que ele fez? Deus, na sua grandeza, na sua soberania toda, usou pessoas normais, comuns, como eu e você, para escrever a palavra dele. Ou seja, a palavra de Deus, ela não foi feita por homens.
ela foi escrita, sim, por homens, mas ela foi inspirada por Deus. Ou seja, Deus, através das pessoas que escreveram a Bíblia, o próprio Deus, através delas, fez com que elas escrevessem. Vocês conseguiram me entender? Então, Deus nada mais fez do que usar as pessoas como instrumento para que a palavra dele fosse escrita, para que a palavra dele fosse transformada em papel. Olha só. E um ponto interessante sobre isso é o seguinte: mesmo ela sendo escrita por pessoas diferentes, mesmo ela tendo histórias diferentes, e mesmo ela tendo sido escrita em tempos diferentes, ela ainda assim é certa. O conteúdo dela ainda assim é um conteúdo correto, é um conteúdo que não tem contradição, é um conteúdo verdadeiro, é um conteúdo que foi inspirado por Deus, e Deus não se contradiz, não é mesmo? Então, olha que interessante. Deus usou aproximadamente 40 pessoas como um instrumento para que a palavra dele pudesse ser escrita, transformada em papel, para que hoje eu e você tivéssemos acesso à palavra dele. Entende? Então, olha que legal, olha como Deus é perfeito, não é mesmo? Ele usou cada tempo, cada história, cada pessoa de uma maneira singular, de uma maneira especial, para que através desse tempo, dessas histórias e dessas pessoas, ele pudesse falar conosco. Fala para mim se isso não é demonstração de carinho, de amor de Deus com a gente. É, não é? Então, os homens, eles foram apenas instrumentos usados por Deus. Pra gente confirmar isso, eu vou pedir para que vocês peguem uma Bíblia, peguem a Bíblia de vocês aí, por gentileza, e vocês vão abrir a Bíblia para mim lá em 2 Pedro. 2 Pedro tá lá pro finalzinho da Bíblia, tá bom? Então, lá no finalzinho da Bíblia, a gente tem Hebreus, aí a gente tem Tiago, aí a gente tem 1 Pedro e 2 Pedro. Vai lá, pega a Bíblia para mim. A gente vai ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ok? Então, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Então, a Bíblia nos diz o seguinte: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. É isso que eu tô explicando para vocês. Tá vendo que a Bíblia não foi inspirada por homens? Ela foi inspirada pelo Espírito Santo, ela foi inspirada por Deus. Deus é o autor da Bíblia. Ele só usou os homens para escreverem a Bíblia como instrumentos na mão dele. A gente pede em algumas orações: Pai, me usa como um instrumento nas tuas mãos. O que a gente quer dizer quando a gente pede para que Deus nos use como um instrumento? Para que Ele venha fazer da nossa vida o que Ele bem entender, para que o Evangelho, para que a palavra dele seja espalhada pelos 4 cantos do mundo. Entendem? Então, assim, a Bíblia, embora ela tenha sido escrita por homens, quem inspirou foi o próprio Deus. Por isso que ela é uma Bíblia. A Bíblia, né, ela é um livro antigo, mas ao mesmo tempo que ele é antigo, ele é atual. Como assim, Thalita? Ao mesmo tempo que ele é antigo, ele é atual? Porque a palavra de Deus, ela não muda. A palavra de Deus, ela é uma só. E tá aqui, ó, tudo aqui. Como que eu faço para conhecer mais a Deus, para conhecer mais a palavra dele? Lendo, não é mesmo? Muito bem. Então, por que Deus fez tudo isso? Por que será que Deus usou homens para escrever a Bíblia? Por que será que Deus usou pessoas diferentes, com histórias diferentes e em lugares e tempos diferentes? Por que será que Deus fez isso?
Uma das razões que Deus fez isso é para que eu e você, primeiro, pudéssemos ser salvos. Porque, pessoal, imagina se a gente não tivesse a palavra de Deus para ensinar a gente como é que a gente anda nos caminhos dele. Onde é que a gente estaria agora, hein? Será que eu e você seríamos salvos? Será que eu e você teríamos conhecimento sobre a grandiosidade de Deus? Sobre tudo que Deus fez, tudo que Deus faz, tudo que Deus ainda vai fazer, tudo que Ele pode fazer. Será que eu e você estaríamos aqui? Acho que não, não é mesmo? Então, Ele fez isso tudo, primeiro, para que nós pudéssemos ser salvos através da palavra dEle, não é? Como nós comentamos na semana passada, né? A palavra, ela revela o plano de Deus para as nossas vidas, não é mesmo? Ela revela o plano perfeito, o sacrifício que foi feito lá na cruz por mim e por você. Outra coisa, por que será que Deus fez isso? Para que a gente pudesse entender o seguinte, que Deus, na maioria das vezes, ou em todas as vezes, Ele não escolhe quem tem capacidade para fazer as coisas, mas Ele capacita aqueles que Ele escolhe. Olha que interessante isso. Deus usou homens que nem eu e que nem você para escrever a Bíblia, a palavra dele. Entende? Então, eles eram pecadores, que nem eu sou, e eles eram pecadores que nem todo mundo é. E Deus usou a vida deles para que hoje nós pudéssemos ter acesso a tudo que Deus fala, tudo que Deus tem para falar. Então, assim, Deus, ele não escolhe apenas quem tem a capacidade. Ele capacita aqueles que ele escolhe. Vocês estão conseguindo me entender? Por isso que a gente sempre precisa estar buscando um pouquinho mais, né, da palavra de Deus. Porque quando Deus for escolher a gente tem que falar, Pai, eis-me aqui, Senhor, não é? E daí Ele vai nos capacitar para que a gente possa espalhar o evangelho dele, não é? Então, vocês conseguiram me entender, pessoal? Então, ó, a Bíblia é um livro extremamente importante pra gente. Foi escrita por homens em tempos diferentes, com histórias diferentes, e nós acabamos de saber os motivos, né? Para que eu e você pudéssemos ter a salvação, para que eu e você pudéssemos conhecer um pouco mais de Deus, para que nós pudéssemos nos alimentar, para que a gente pudesse se alimentar da palavra dele, né? E para que a gente possa também ter uma conexão real com Deus. Lembra que eu falei semana passada que a gente constrói o nosso relacionamento com Deus conhecendo a Deus? E como que a gente conhece a Deus? Lendo a palavra dele, não é? Orando todos os dias, conhecendo um pouco mais da Bíblia, fazendo as nossas reflexões, né, sobre a palavra dele. Tudo certo, pessoal? Aí, por hoje, eu vou passar para vocês mais 2 desafiozinhos. Tudo bem? Então, a gente tem mais 2 desafios para a aula de hoje, tá? Para serem cumpridas até semana que vem. Vocês vão responder para mim 2 perguntas, ok? A primeira pergunta é: se a Bíblia é tão antiga assim, então por que ela é lida por tantas pessoas? Porque a Bíblia, ela é antiga, né? Então, se ela é antiga, tão antiga assim, por que ela é lida por tantas pessoas? Para você poder me responder essa pergunta, você vai abrir a sua Bíblia e você vai ler o Salmo de número 19, dos versículos 7 ao 9. Tudo bem? Então, lê o Salmo de número 19, dos versículos 7 ao 9. E daí você responde para mim essa pergunta, tá bom? Segunda pergunta do nosso desafio de hoje. Os escritores cumpriram a sua missão, certo? Então, os escritores escolhidos por Deus cumpriram a missão que era escrever a palavra dele para que nós pudéssemos ter acesso. Só que Deus também tem uma missão pra gente, não é? A gente tem um propósito aqui na Terra.
Deus também tem uma missão para mim, também tem uma missão para você. Eu quero que você descubra qual é a sua missão. E para você descobrir qual é a sua missão, você vai ler para mim lá o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, ok? Então, para você responder para mim qual é a sua missão, você vai ler o Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15. Tudo bem? Então, para a próxima semana, temos esse primeiro desafio com essas duas perguntinhas aí. Tudo bem, pessoal? Bom, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a Bíblia hoje. Espero que Deus, né, possa falar com vocês mais, né, durante essa semana. E por hoje é só. Tudo bem, meus amores? Vamos fazer uma oração pra gente encerrar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse tempo precioso, Senhor, onde a gente aprendeu um pouco mais da Tua palavra. E a gente vem te pedir, Senhor, para que o Senhor continue falando conosco ainda durante essa semana, Pai. Fala aos nossos corações, que o que nós aprendemos hoje, Senhor, possa ecoar nos nossos dias, ecoar nos nossos corações, e que a gente possa ter cada dia mais sede, Senhor, de aprender mais da Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, meu Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Meus amores, qualquer dúvida, qualquer pergunta, manda para mim, por gentileza, tudo bem? Espero que vocês tenham uma semana abençoada, que o Senhor Jesus fique com vocês aí ao longo desses dias, com vocês, com a família de vocês, peço que o Senhor Jesus mantenha vocês debaixo da proteção dele, amém? Que ele esconda vocês assim, ó, no esconderijo dele, bem pertinho do coração dele, amém? Tchauzinho, meus amores, até semana que vem. Tchau, tchau.